Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você é novo no canal e não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior. Esse é o programa Podercast. Tem impactado muitas vidas e com certeza hoje também vai impactar esse programa. Então nós estamos aqui felizes que estamos com uma convidada do Rio de Janeiro. Irmã Milena, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, eu quero falar para você, eu creio que você vai ser edificado com esse programa, então já vai curtindo, vai dando like. O like ajuda o programa a alcançar maior número de pessoas. Então já vai dando curtida aí, ajudando. Irmã Milena, você cresceu num lar evangélico, né? Que nós já conversamos um pouquinho. Não teve nenhuma crise, porque quando nós chegamos na adolescência, pelo menos eu cresci num lar evangélico e quando eu cheguei na minha adolescência eu tive crise e acabei até me afastando. Você não teve nenhuma crise desde quando você foi criado num lar evangélico até hoje? Já começa falando assim, né? Já começa falando de crise, eu gosto assim. Eu vou dizer que eu tenho crises até hoje. Então, acho que as crises elas fazem parte da vida. Elias teve crise depois de ser tremendamente usado por Deus. Então, não tem como a gente fugir das crises, né? Tive várias crises e até hoje a gente enfrenta algumas, mas acho que cada crise revela um novo nível, uma nova fase, um novo conhecimento, uma nova revelação. E sim, muitas crises. Mas nunca pensou nessa crise, nem quando foi adolescente, de se afastar do caminho? Já me afastei, já tive brigas com Deus. Eu falava, hoje eu não falo mais assim, mas eu falava assim, eu sou uma filha rebelde, Deus sabe do jeito que me fez. Eu tinha bastante crises assim, e eu batia de frente com Deus de coisas que eu não entendia, não aceitava. E literalmente já tive tempos de ficar assim bem distante de Deus. Lá pros meus 16 anos, 19, 18, por aí. Tá vendo? A crise faz parte, né? Mas graças a Deus voltou pro caminho como eu voltei pro caminho. Tive crise, né? Mas só que eu ainda me afundei em drogas, em bebidas. Mas aí, graças a Deus, voltei pra casa do pai, né? E o que levou a irmã a querer ser formada, estudar a mente, né? Psicanálise, como é que fala? Psicanalista? Isso, psicanalista. Qual foi a motivação? Desde adolescente, justamente por ter muitas crises, eu gostava muito de estudar e entender a mente. Porque desde pequena eu tinha ansiedade, eu tinha complexo de inferioridade, eu sentia muito rejeição, então desde pequena, desde adolescente, eu gostava de estudar sobre a mente. Mas eu não acreditava, assim, eu vim de uma família bem simples, né, bem humilde, então a gente falava, psicologia não dá dinheiro, psicanálise não dá dinheiro, essas coisas de terapeuta não dá dinheiro. Então eu sempre tive vontade de estudar sobre a mente, mas por conta de não ter esse conhecimento, e eu sempre ouvia que o que dava dinheiro era engenharia, era direito, era medicina, essas coisas, eu deixei esse sonho um pouco de lado. Então, por um tempo, eu fui técnica em mecânica, fiz um período de engenharia mecânica, depois eu comecei a empreender. E eu entrei nessa área justamente por uma profecia. Profecia? Uhum. Então conta aí como foi essa profecia. Pra quebrar o tabu, você precisa entrar nessa área. Pois é. O que aconteceu? Eu sempre tive... A minha maior dor, e hoje uma das minhas maiores mensagens, é falar sobre bloqueio emocional. Eu sempre tive muitos bloqueios emocionais, e quando eu entendi sobre bloqueio emocional, assim, explodiu a minha cabeça, porque eu falei, entendi, é por isso que a minha vida não vai pra frente, é por isso que não dá certo, é por isso que eu sinto tantos conflitos, tantas dores assim. E aí, eu entrei... Eu me senti incapaz, eu fiz um estágio, né, numa petroquímica, numa multinacional, e aí eu queria muito ser efetivada lá. Meu sonho era ter um salário de 3 mil reais. Era o meu objetivo. Eu falei, 3 mil reais, nossa, eu vou ganhar 3 mil reais. Era o que eu ganharia se eu fosse, em média, se eu fosse efetivada lá. Só que, desde quando eu comecei, eu não acreditava no meu potencial. Então, já no início... Eu joguei a bandeira. Eu joguei a toalha e botei a bandeira branca. Eu falei, cara, não vai dar certo. Tem muitas pessoas muito melhores e muito mais inteligentes do que eu. Então, pra você ter noção, olha só como Deus foi trabalhando.
Eu fui selecionada para 2 congressos nacionais, um nacional e um internacional, e eu não fui nenhum dos dois porque eu não conseguia acreditar no projeto que eu tinha feito. Eu falo, não, isso daqui não é nada. Como assim? Não vai dar certo. Eu ficava muito presa nisso. Não vai dar certo. Não. Enfim. E aí, já nos 6 meses de estágio, assim, até antes, eu joguei a toalha. Eu falei, não vai dar certo. E fiquei com isso na minha cabeça, não vai dar certo. Mas ao mesmo tempo de não vai dar certo, eu sempre fui muito ousada, assim, de... Não vai dar certo, mas eu preciso fazer alguma coisa dar certo. Aqui não vai dar, eu já entendi, mas eu preciso fazer outra coisa. Nesse caminho, eu fiz a engenharia mecânica. Fiz um período de engenharia mecânica. Tive muitas dificuldades também emocionais por conta desse sentimento de incapacidade. Mas aí eu pensei assim, se eu não vou ser efetivada aqui, eu preciso fazer alguma coisa pra dar um jeito na minha vida e ter dinheiro, porque eu sempre gostei de ser independente. E aí falei, eu vou empreender. Aí eu comecei dentro do mundo do empreendedorismo. Aí eu comecei a vender várias coisas pra pegar o jeito de vender, né, de conseguir fazer um dinheiro a mais. Aí eu comecei a empreender. Nisso que eu comecei a empreender, eu conheci o marketing digital. E aí eu comecei a trabalhar com social media, com tráfego pago e tudo mais. E aí eu fiquei um bom tempo trabalhando com social media e tráfego pago. Depois de ter essas experiências com vendas e vender acessórios, tive uma loja online que foi me levando para esse lugar do marketing digital. Só que chegou um tempo que o Senhor ele foi falando comigo. Nesse período, eu passava por muita crise de ansiedade, aquela crise de ansiedade que parece que, sei lá, tem um demônio no teu corpo, que você chora e grita e parece que vai morrer, e tu fica assim, e não consegue, a cabeça não volta. É uma crise de ansiedade profunda. Quem já teve sabe do que eu tô falando. Depois de passar por esses períodos todos e nesse momento que eu já tava no marketing digital, teve um momento que eu tava buscando muito a Deus. Eu tava de saco cheio desses problemas que eu tava lidando com a minha mente, com os meus sentimentos. Eu tava de saco cheio. Falei, Senhor, eu não aguento mais. E aí eu comecei a me envolver em vários... Me envolver em vários ambientes diferentes, porque quando a gente quer mudar, não tem como você mudar sempre no mesmo ambiente, fazendo sempre as mesmas coisas. Você precisa buscar novas experiências. E aí foi que eu comecei a frequentar, na minha igreja a gente tem, tipo uma célula, né? De lá a gente chama de GC. E aí nesse GC eu recebi uma palavra. Foi num evento de confraternização. Aí a gente fez o movimento de cada um orar um pela vida do outro, né? Porque a gente tinha tirado os nomes do amigo oculto. Aí a pessoa que você tirou como amigo oculto, você ia orar pela vida dela. A moça que me tirou, ela falou assim... Eu vejo você como uma líder muito grande, falando pra muitas pessoas. E ela falou especificamente falando pra homens. Essa parte ainda tô vendo aqui os próximos capítulos. Mas ela falou assim, eu vejo você numa mesa muito grande, com muitos papéis e muitos projetos. E todos os projetos que você desenha, eles acontecem. E eu vejo você falando pra mente dessas pessoas, pra mente dessa multidão. Aí ela falou isso, aí eu comecei a lembrar do desejo de estudar a mente, que eu sempre gostei. E aí eu guardei isso. Depois eu fui em uma conferência, e nessa conferência... Deus, ele falou muito forte comigo também. Eu posso dar mais detalhes mais pra frente sobre isso. E aí Deus mandou eu largar tudo. Eu trabalhava com marketing, tava fluindo, tava indo bem. E aí Deus mandou eu largar tudo. Ele falou, para de trabalhar. Só que aí ele falou pra eu parar de trabalhar e tinha cortado também o laço que eu tinha, que era uma pessoa que eu trabalhava. Aí eu pensei assim, parar de trabalhar? Não, ok, eu entendi que era pra parar de trabalhar com essa pessoa aqui, mas parar de trabalhar totalmente? Aí o Senhor ele foi me levando pra esse lugar, assim, onde eu não tive mais escolha, e eu tive que literalmente começar a estudar, e eu comecei a estudar, me formei, fiz uma formação em psicanálise, e hoje eu atendo. Foi assim, foi uma doideira, e tem dado muito certo, tem sido uma bênção, tem sido transformador, e
Deus tem feito coisas grandes, mas começou com uma profecia. Uma profecia, ó, isso é forte, irmão. Uma palavra de Deus, Deus usando os profetas, e não era nenhum pastor, Não, era não. uma célula entre os irmãos, mas Deus pegando a palavra profética. Interessante que você falou no começo aí, que você tinha vários bloqueios e impedia de você crescer. E eram bloqueios emocionais. Porque tem muita gente que não consegue crescer, não consegue avançar, e em algumas igrejas vai falar que é demônio. Explica aí sobre isso, se esses bloqueios podem ser demônio ou às vezes só é emocional. Muito boa pergunta. E agora chega o cancelamento. Vamos lá. O que acontece? Existem bloqueios emocionais. Nós temos traumas, nós temos dores, nós temos sentimentos, nós temos questões onde nós colocamos por debaixo do tapete porque queremos evitar a dor, não queremos sentir a dor. Dói muito falar de uma perda, dói muito falar de uma rejeição, dói muito falar de um abandono. Então isso trava, é uma coisa que trava a nossa vida. É emocional, é uma circunstância que eu vivi na minha história. Então, sim, temos muitas questões emocionais, mas eu particularmente acredito que o mundo espiritual e as questões emocionais, as questões almáticas, elas estão bem interligadas. Então, tem problemas que sim são emocionais, mas podem ter problemas emocionais que são influenciados por questões espirituais, e tem a questão também somente espiritual. Cara, isso daqui é uma questão espiritual. Claramente uma questão espiritual, que também tem reflexo nas emoções. É um pouco confuso, mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Então, pode ter os três lados, né? Pode ter os três Só lados. emocional, mas o espírito mal aproveita dessa brecha. Pode ter os três lados e os dois juntos. E os dois juntos. Pode ser só espiritual, pode ser só emocional, e pode ser emocional junto com espiritual. Essas pessoas que você está ajudando agora, você encontra mais só problema emocional, mais espiritual, os dois? O que você está encontrando nessas pessoas que você está ajudando agora? Tem muita questão espiritual. Muita questão espiritual. Muita questão espiritual. Tem algumas histórias. Como que eu acredito? As nossas emoções, quanto mais forte eu sou emocionalmente, mais forte espiritualmente eu posso ser. E eu posso ser uma pessoa muito espiritual, mas ser completamente fraco emocionalmente. Por isso que tem muitas contendas dentro da igreja, tem muitas questões que ferem pessoas. Porque nós somos seres humanos e temos problemas emocionais, porque nós temos dores não tratadas. Quanto mais eu trabalho as minhas dores emocionais, mais forte espiritualmente eu fico. E vice-versa. Então, se eu cuido das minhas emoções, isso me ajuda no meu espiritual. Com toda certeza. Então vamos entrar num assunto polêmico. Provavelmente tem notícia, nesses últimos anos aumentou muito. Eu tenho 30 anos na fé, mas acho que de 5 anos para cá, o que nós percebemos muito, de muitos pastores se matando. Aumentou a quantidade, vamos dizer, de 30 anos atrás você mal ouvia falar de casos assim. Mas hoje é quase um atrás do outro. Por quê? Espiritual ou emocional? Os dois. As feridas na alma, elas vão abrindo brechas pro inimigo poder te influenciar. Eu, particularmente, eu não acredito que uma pessoa, agora falando com uma Milena que acredita em Deus e acredita no mundo espiritual, eu não acredito que uma pessoa, ela consegue chegar ao ponto de tentar contra a vida dela. Pra isso acontecer, tem uma influência espiritual. E aí você se pergunta, Milena, como que um pastor chega ao ponto de ter uma influência espiritual que o conduz a fazer isso? Vai ter que abrir a mente pra ouvir essa. Abre a mente aí pra ouvir. Porque eu não trabalho com 8 ou 80. Eu costumo dizer que entre 8 e 80 existe o 9, 10, 11, 12. E entre o 79 e o 80 existe 79.1, .2, .3. Então tem um mar de possibilidades sem ser um ou outro. Então, como que eu enxergo com base na minha experiência entendendo sobre a mente e entendendo também sobre o mundo espiritual? Quando nós estamos
mal, tristes, a gente fica mal, triste, muito mal. Então, por exemplo, sabe aquele dia que você acorda triste, acorda mal, alguma coisa aconteceu, várias coisas foram acontecendo na sua vida e você tá mal. E aí, o teu carro quebra, você tropeça, a tua roupa tá manchada, você suja a roupa com comida, várias coisas vão acontecendo. Parece que quando você tá mal, quando você tá dentro de um ciclo ruim, várias outras coisas Parece ruins que vão acontecendo. Atraindo. É como se fosse atraindo. Por que isso acontece? Eu tô aqui, eu tô tentando medir minhas palavras. Eu não vou medir minhas palavras, não. Vambora. Fala tudo. O pessoal tá acostumado aqui no Poder Cast a ouvir coisa estranha. Então, parece que várias coisas vão acontecendo. Várias coisas vão acontecendo. Por quê? Porque eu tô presa dentro de uma frequência baixa. Essa frequência baixa, ela me influencia a só ver coisas ruins. Então, não é que eu tô atraindo as coisas ruins de uma forma mística, é que eu só tô conseguindo ver coisas ruins. Então, a pessoa, quando ela tá mal, quando ela tem um trauma, ela tem uma ferida, ela tem um bloqueio, ela fica presa dentro daquilo e ela não consegue sair. Então, o inimigo, ele aproveita essa situação, ele aproveita essa questão e ele literalmente aprisiona aquela pessoa. Pode não necessariamente ser por um pecado, uma iniquidade, uma traição, mas por uma mágoa, uma ferida, um perdão que não foi liberado e aquela pessoa carrega uma angústia, uma rejeição profunda. Então, vamos supor, um pastor, ele foi humilhado por uma outra pessoa que tem um outro problema emocional, de uma vaidade muito grande, de um ego muito grande. Então, um outro pastor, vamos supor, que tem essa ferida emocional. O inimigo, ele aproveita algo que você já tem e ele manipula situações para ferir aquele outro pastor que tem a ferida da rejeição, por exemplo. Então, ele já tem uma ferida da rejeição. Ele já se sente insuficiente. Vou dar um exemplo aqui meu, olha só. Eu falei ali que no meu estágio, eu me senti incapaz. Vamos supor que uma pessoa, ela chega e me humilha. Não ia acabar comigo? Já tava mal. Eu já tava mal, não ia acabar comigo. Então, no meu ver, existe uma questão espiritual onde o inimigo, ele entende do nosso comportamento, das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas questões. Então, ele se aproveita dessas questões para nos aprisionar. Então, já tem uma ferida ali. O inimigo não quer que a gente cresça, que a gente avance. Então, os pastores, eles também lidam com várias pressões emocionais. Com muita frustração de membro, de outros pastores, de outros líderes, de pessoas. Eu acho que o pastoreio... Eu não sou pastora, tá? Mas eu vejo assim, os pastores, eles muito provavelmente lidam com a frustração de querer ajudar uma ovelha e a ovelha não progredir, não avançar, ou a ovelha ser ingrata. Então, tudo isso, gente, fere as emoções, sim ou não? Abaixa a frequência completamente, sim ou não? Tira a esperança de uma pessoa, sim ou não? Então, se um pastor, ele não tem uma gestão emocional muito boa, se ele não tem uma revelação profunda da identidade dele, ele fica muito mais suscetível a dardos inflamados, a ataques espirituais. Ou, vamos dizer assim, de pensamentos intrusivos, né? Ele fica muito vulnerável a essas questões. Então, o mundo espiritual tá lá, ó, jogando seta, jogando seta, jogando seta, jogando seta. E aí tem um perdão que ele não liberou, uma mágoa profunda. Aí o inimigo, olha, tem uma legalidade aqui. E aí vai aprisionando aquela pessoa. Se ela não se trata emocionalmente, se cura emocionalmente e também não se alimenta da palavra, não renova o seu espírito, não aceita Jesus, porque Jesus, ele vem e ele nos limpa de tudo. Só que às vezes as pessoas, elas também não aceitam completamente ser limpas. Acham que não merecem. É muitas questões. Então, tem a questão emocional e tem a questão espiritual. Isso. Eu conheço pelo menos alguns pastores aí que sofreram divisão na igreja, né? Às vezes ajudou um discípulo, ungiu para ser pastor, e esse discípulo que foi ungido pastor, que ele pegou desde o começo, às vezes viciado em droga. Conheço um pastor bem próximo que aconteceu isso. Viciado em droga, ele cuidou, ajudou no processo da libertação, depois se preparou para o ministério.
depois esse discípulo sai, às vezes dividindo a igreja, falando mal, inventando mentira. Então, aí tem que perdoar, né? Mas imagina só se ele não perdoa aquela dor. Exatamente. E como é que você ajuda? Você tem uma mentoria para as mulheres cristãs? Ou sem ser cristã, uma mentoria aberta para todas? Uhum. Eu faço um processo de acompanhamento. É em formato de mentoria terapêutica. Não é somente uma terapia, mas também não é somente uma mentoria. A mentoria, ela fala de desenvolvimento. E a terapia, ela fala sobre se entender, sobre autoconhecimento, sobre sarar suas feridas. Então, eu faço um movimento de clareza, de acolhimento, ao mesmo tempo que eu incentivo a pessoa a se desenvolver. Então, eu faço os dois juntos. Com base cristã. Isso significa que eu vou falar de Deus nas sessões? Não necessariamente. Se a pessoa der abertura e ela quiser ver a minha visão espiritual, ou ela quiser falar, Milena, recebi uma profecia tal, só que essa profecia tá me deixando muito insegura porque eu não vejo a capacidade, eu entendo essa linguagem. Mas também há casos onde as pessoas, elas vêm com questões espirituais, e aí eu tenho discernimento disso daqui é espiritual, e aí eu vou conversando com a pessoa sobre isso. Se ela me der abertura, a gente entra com o processo de libertação. Já teve casos assim também. Já teve atendimentos onde a pessoa manifestou, já teve... E tem algumas histórias. Eu tava pensando num caso assim, tem pessoas que vão chegar e falar assim, ó, cuida dessa pessoa, que o problema é espiritual, é demônio, como alguns falam. Aí você vai analisar, você vê que é apenas emocional. Ou ao contrário, às vezes fala assim, ó, o problema é emocional e é demônio. Entendeu? Como você tem essa identifica? O que acontece? A polêmica de novo. O que acontece? No meu ver, até as pessoas que elas vão à igreja, que elas cantam, que elas louvam, que elas tomam santa ceia, elas podem ter influências espirituais. Isso significa que a pessoa é possessa? Não. Mas significa que tem uma influência espiritual nela. Então é diferente de ser demônio a nível de possessão e ter uma influência espiritual. Nas nossas vidas sempre tem uma influência espiritual. Por quê? Todo mundo que se posiciona para pregar, o inimigo, ele vai estar contra. Então, vão ter questões espirituais. Então, todos nós cristãos, podemos passar por um processo de libertação. E a nossa vida ser destravada num nível sobrenatural. Isso as igrejas, infelizmente, não falam hoje. Hoje a gente não tem mais essa essência da libertação. Então, eu acredito, sim, que todos podem ser libertos. Só que nem todos têm esse conhecimento. Então, o que acontece? Trabalhando as emoções, a pessoa ela pode chegar num novo nível, claro. Mas se a gente trabalhar o espiritual, é diferente. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu sempre digo, o Espírito Santo, ele acelera processos. Então, quando eu trago o emocional junto com o espiritual, é diferente. Mas nem todos, os meus clientes, por exemplo, nem todos estão nesse... Nem todos têm esse conhecimento, têm essa experiência, têm essa percepção de mundo espiritual. Então, precisa de um processo de ensino. Se eu vejo que a pessoa está aberta e pronta, ela já é da igreja, só que não tem esse conhecimento, e vamos supor, essa pessoa aceita, eu ensino ela sobre libertação. E eu também ensino muito eles a fazerem orações de autolibertação. Antigamente, eu orava muito por todo mundo que vinha. Mas eu percebia, não adianta orar pela pessoa se ela ainda não tem maturidade. Porque tem aquele versículo. Orava por libertação? Orava. Fazia orações mesmo de libertação pra pessoa. Só que se a pessoa ela não tem um acompanhamento, às vezes a pessoa não decide continuar. Né? Então, tem aquele versículo que diz, o espírito quando ele sai, está em lugares áridos, buscando uma nova casa. Não encontrando lugar, ele volta, vê o lugar vazio e traz consigo mais 7. Então, sobre essa questão do mundo espiritual, a libertação é um assunto muito complexo, onde precisa de um conhecimento, precisa de um entendimento, precisa de uma revelação da identidade de quem ela é em Cristo. Então, para os clientes, os mentorados
que eles aceitam falar sobre isso, eu ensino especificamente sobre isso. Eu tenho projetos de fazer cursos para que a pessoa aprenda sobre essas questões também, porque não é uma coisa que você senta aqui, fala 2 horas, 3 horas, e a pessoa sabe. É muita coisa, gente, é muito profundo. Então... Mas, entretanto, todavia, quando eu vejo que a pessoa está preparada e pronta para receber uma oração, eu oro. Já teve casos onde isso aconteceu, que tiveram manifestações. Tem umas histórias profundas. Depois você pode contar as histórias que puder contar, né? Eu posso contar uma. Teve um vídeo que eu postei falando sobre oração em línguas e... Olha só, eu não te contei a segunda parte da história, eu te contei só a primeira. Olha só como o inimigo, ele é sujo. Eu postei um vídeo falando sobre oração em línguas, explicando sobre a oração em línguas, e uma moça, ela comentou no meu vídeo, falou assim, eu fiz terapia com uma terapeuta cristã, e ela falou que falar em línguas é coisa do nosso inconsciente. E aí isso feriu a minha fé. Aí quando eu vi aquele comentário, nem todos os comentários eu vejo, mas quando eu vi aquele, eu senti assim no meu espírito, fala com ela, conversa com ela. Aí, eu mandei mensagem pra ela já me respondeu assim muito rápido. Não, na verdade não, eu falei, me chama no direct. Aí ela me chamou assim muito rápido, aí eu marquei uma sessão com ela. Ouvi ela, inicialmente como terapeuta, ouvi ela, entendi, ela lidava com desafios de... ansiedade, síndrome do pânico, passou por episódios de depressão. E aí quando ela falou síndrome do pânico, sabe quando o Espírito Santo ele vai te... presta atenção nisso. E aí o Espírito Santo ele foi me conduzindo, síndrome do pânico espiritual. Depois eu posso explicar sobre isso. Ai, que é muita polêmica para um podcast só, pastor. Mas é bom a polêmica. Mas aí, quando ela falou da síndrome do pânico, eu já acendeu assim a luzinha. Preciso fazer uma oração mais específica por ela sobre isso. Aí, beleza. Aí, eu fiz todo um ensino sobre quem ela é em Cristo. Eu nunca oro por ninguém. Eu nunca faço nada sem ensinar antes. Porque a palavra diz que a verdade liberta. Não adianta ela receber uma oração se ela não entende a verdade, se ela não sabe quem ela é em Cristo, porque depois, amanhã, vai acontecer tudo de novo. Então as pessoas elas precisam do entendimento da verdade. Jesus, antes de curar, ele ensinava. Depois de ensinar, depois de abrir a mente do pessoal, depois de fazer eles pensarem, refletirem e entenderem sobre o reino, nem todos entendiam, a maioria não entendia, a maioria não aceitava, mas Jesus ele sempre curava depois de ensinar. Então eu sempre faço um ensino profundo sobre quem ela é. Eu falo muito sobre identidade, sobre quem nós somos em Cristo, sobre aceitar a nossa identidade de filho, sobre a autoridade que nós temos a partir do nome de Jesus. Então, nós temos autoridade a partir do nome de Jesus. Então nós temos autoridade para, literalmente, para repreender o mal, a influência do inimigo nas nossas vidas. Então eu ensino tudo isso. Eu ensino a pessoa como ela vai lidar com os problemas dela espirituais na vida dela. Eu ensino a essa visão de autoridade. Tem um livro muito bom que eu aconselho que todo mundo leia, que é A Autoridade do Crente, do Kenneth Hagin. Muito bom. Leiam esse livro hoje. Ele é fininho, tu consegue ler ele em um dia só. Autoridade do Crente. É obrigação pra vocês lerem. Enfim. E aí, ela falou que ela tinha ficado confusa porque a pessoa era de uma outra denominação que não acredita, né? E uma denominação que eu super respeito. Só que eles não acreditam na oração em línguas e tá tudo bem, continuamos irmãos em Cristo. Quem vê problema é vocês. E aí, eu falei, vamos orar? Vamos orar. Aí eu comecei a orar. A mulher orou em línguas. Sabe aquela oração em línguas, aquela jarrada de línguas que você não consegue nem controlar? Foi nesse nível. Não foi aquela oração em línguas assim, baixinho, não. Foi aquela pá, 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 pá. E aí, quando a gente terminou de orar, ela estava assim, Milena, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Milena,
Eu tava com medo de você vir falar comigo e você perder o seu tempo, porque eu tava pensando, ai, ela vai pegar o tempo dela e vai vir conversar comigo e não vai acontecer nada de novo. Aí eu tava só concordando. Falei, tá vendo como é que o Espírito Santo faz com a gente? E aí, ela tava assim, super feliz. Aí eu falei, calma, não acabou não. E aí, como ela tinha falado da questão da síndrome do pânico, a síndrome do pânico, existe um espírito maligno que influencia diretamente na síndrome do pânico. Milena, com base em que tu tá falando isso? Com base em experiência. Não é só emocional. Não é só emocional. Com base... Milena, onde que tá escrito na Bíblia? Onde tá escrito que o céu é azul na Bíblia? Me diz. Enfim, onde tá escrito, sei lá, cadeira na Bíblia? Mas a cadeira existe. É só você ter um pingo de paciência pra se colocar na brecha de entender sobre o mundo espiritual que você vai entender. É engraçado que as pessoas que não acreditam, você manda ela expulsar um demônio, eu quero ver o que ela vai fazer quando for expulsar o demônio. Não vai! Não sabe nem o que fazer, vai sair correndo, fala, vai você, pentecostal. Ai, vai, ela chama o pastor do coque, chama a irmãzinha do coque pra expulsar o demônio. Gente, brincadeiras à parte, mas isso é muito sério. E é uma realidade, a gente tem que ser sincero. Misericórdia, eu vou ser cancelada mais uma vez. Mas aí eu falei assim, olha, não acabou. Vamos orar a respeito dessa sua ansiedade e da síndrome do pânico. Olha só o que aconteceu. Eu fui orar, fiz uma oração específica, dando ordem. O espírito do pânico agora sai em nome de Jesus. Quando eu falei... Eu tinha orado sobre outras coisas que ela tinha falado, outras coisas mais leves, né? Quando eu falei do espírito do pânico, ela manifestou. Na hora. Olha só o que aconteceu. Só que não foi uma manifestação. Ela manifestou e começou a falar coisa com coisa. E eu tava observando assim, por isso que a gente precisa de discernimento de espírito. Ela tava falando coisa com coisa, não dava pra entender o que ela tava falando. E ela tava, tipo, assim, fazendo assim, falando várias coisas. Eu falei, cara, essa daqui ela não tá falando em línguas, não. Ela tá falando alguma outra coisa. Aí eu comecei a mandar, né? Eu dei ordem, falei... mandei ela voltar, falei Solange. Falei o nome dela. Misericórdia. Ai, Jesus. Não falei o sobrenome. Tem vários Solange no mundo. Falei, Solange, volta. Solange, volta. Volta agora em nome de Jesus. Aí ela foi voltando. Aí, eu falei, Jesus, o que tá acontecendo aqui? Aí eu senti assim, um espírito de confusão. Espírito de confusão. Por quê? Olha só como o diabo é sujo. Vocês que não entendem do mundo espiritual, vocês não estão entendendo. O que a última terapeuta tinha falado? Não existe oração em línguas. É coisa do teu inconsciente. Isso gerou uma confusão nela. Veio uma influência de confusão espiritual. E ela ficou com isso. Essa questão emocional, de confusão, eu me sinto confusa. E também espiritual, impedia ela de orar em línguas. Mas o conhecimento libertou. E aí surge uma outra dúvida. E é por isso que eu falo que tem como uma pessoa ir pra igreja, tomar ceia, fazer acontecer, orar em línguas e ainda ter influência espiritual. Isso aqui... Isso que o pessoal ia perguntar. Eu falei assim, mas ela orou em língua antes. Exatamente. Depois os outros iam falar, mas como assim? Exatamente. Você pensa em corpo, né? Como vai encher os dois espaços na mente da pessoa? Exatamente. Não é porque você ora em línguas que você é totalmente liberto. A oração em línguas, ela vai nos edificando. Mas nós precisamos exercer a nossa autoridade e ir nos limpando, literalmente exercendo a nossa autoridade, dando ordem. Eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus mentorados, tudo aquilo que tu vê acontecendo em excesso na tua vida, quer saber? É muito fácil saber quando uma coisa é espiritual. Tu não tem explicação, tu não consegue controlar, tu não consegue dar um próximo passo, tu não consegue avançar. Você não consegue entender, tu não consegue fazer nada. Você faz, ora, faz jejum e não destrava. É espiritual. É espiritual. É muito fácil você entender. Como é que a gente lida com coisas espirituais? Passando por um processo de libertação. Exercendo a nossa autoridade.
Jesus, ele morreu por nós. Ele já morreu. Milena, mas como é que isso acontece se Jesus, ele já morreu por nós? Jesus, ele morreu. Mas eu preciso aceitar o que ele fez por mim. Tem gente que não aceita. E não tem a revelação. Então tem muitos cristãos que aceitam Jesus, mas ainda não têm a revelação. Você não tem a revelação do que significa o sacrifício de Cristo. Pergunta para um cristão, o que representa o sacrifício de Cristo? Por que Jesus morreu por você? Tem um vídeo no meu YouTube que eu falo só sobre isso. A maioria dos cristãos não sabem explicar por que Jesus teve que morrer. Quantos pecados não confessados nós temos que dão legalidade para o inimigo? Quanta sujeira dentro do nosso coração, mesmo tendo aceitado Jesus, nós precisamos ainda ser purificados. Então é um processo de revelação do entendimento de como que o sangue de Jesus ele vai me purificando. Se a pessoa não tem essa revelação, ela pode orar em línguas e ainda continuar com outras questões mais profundas. Isso é confuso demais, eu sei que é confuso. Pode fazer pergunta, pastor. Então, é interessante que o primeiro vídeo que eu vi da irmã Milena, estava assim, uma psicanalista falando sobre a oração em línguas. Aí eu falei, psicanalista cristã, né, falando sobre a oração em línguas. Eu falei, deixa eu ver o que vai falar. Porque no canal aqui, quem acompanha sabe que nós temos podcast sobre oração em línguas, tem live sobre oração em línguas. Será que vai falar mal, que não existe, é demônio, é o inconsciente? E aí ela estava falando que trazia benefício. Mas duas perguntas na mesma. Que você falou que impedia você receber a oração em língua, um dos vídeos, não sei se é o mesmo ou era um corte, que foi o orgulho. Não sei se era orgulho religioso ou por ter muito estudo. E o que levou você a entender sobre esse benefício? Você fala assim, isso, a oração em língua ajuda nisso, naquilo. Vou responder essa pergunta, eu vou só finalizar ali com a história. A própria pessoa que eu tava orando por ela, apareceu essa dúvida pra ela, Milena, o que aconteceu? Eu acabei de falar em línguas e isso aconteceu? Eu falei, Mas não acredite que não foi de verdade. Foi de verdade. Gente, o mundo espiritual é muito mais confuso do que a gente imagina. É muito mais real, é muito... É que eu gosto de falar, desculpa cortando, que aconteceu isso numa igreja lá, que uma irmã orava em línguas e aí depois manifestou nela e os outros, pastor, então não era de Deus. Aí eu falava assim, entenda assim, o corpo é como se fosse uma casa de vários cômodos. E aí Deus está preenchendo essa casa. E aí, vamos dizer, o Espírito Santo já está na sala, mas só que tem um quarto, tem um porãozinho, que o inimigo está ali ainda escondido naquele porãozinho. Eu gosto de falar isso das casas. Exatamente. Quem ora em línguas é o nosso espírito. Os demônios, as influências malignas, eles estão na esfera da alma. Então são duas coisas completamente diferentes. O nosso espírito está orando. O apóstolo Paulo diz que quando falamos em línguas, o nosso espírito fala a Deus. Então, a gente não entende, mas oramos a Deus. Então, é o nosso espírito falando diretamente com Deus. A alma é outro departamento, completamente diferente. Então, só para fechar essa questão aqui, sobre a questão do orgulho e que o orgulho me impedia de orar em línguas. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui muito sozinha, assim, até por questão de orgulho também. Nesse vídeo, meu canal no YouTube é Milena Grisolha, só você colocar Milena Grisolha, você consegue achar esse vídeo. Mas nesse vídeo eu falo sobre a questão do orgulho e o orgulho, ele sempre me impediu de várias coisas. Só que eu não tinha conhecimento sobre isso. Eu não tinha entendimento da mente, eu não tinha entendimento... De estudo, de religioso? Orgulho de tudo. De tipo assim... Vamos... Um exemplo. O que é o orgulho? O orgulho, ele tá por trás de vários outros sentimentos. Então, por exemplo, a minha maior dor, o meu maior bloqueio sempre foi o da rejeição. Então, por medo de ser rejeitada, eu rejeitava. E o medo da rejeição me fazia me colocar num lugar de superioridade.
de achar que, por exemplo, de achar que eu não precisava andar com determinadas pessoas porque elas eram superficiais. E eu levava isso pra igreja também, tanto pra amizade em escola e tudo mais, quanto pra igreja. Então, o meu medo de ser rejeitada fazia olhar pras pessoas, pras situações, com um olhar de desdém. Tipo assim, nossa, essas pessoas, elas são muito superficiais. Eu prefiro ficar aqui com o meu livro. Tipo isso. E aí, eu sempre achei também que eu podia... Eu sempre quis resolver minhas coisas sempre sozinha. Porque eu também tinha um medo da rejeição, então eu tinha medo de compartilhar algo com alguém e a pessoa não me dá ouvidos. E eu também não me sentia ouvida pelas pessoas, eu não me sentia compreendida, eu não me sentia acolhida por ninguém. Então, às vezes, eu ia falar sobre um problema e eu achava que a pessoa não me ouvia. Mas não é que a pessoa não me ouvia, é porque eu tinha tanta rejeição, e você que tá ouvindo deve estar se identificando. Eu tinha tanta rejeição que qualquer coisa que a pessoa falasse, eu achava que ela não estava me ouvindo. E aí a gente precisa ter muito cuidado, que por trás disso tem um orgulho. O orgulho que diz que... essas pessoas não me entendem. Essas pessoas, elas não sabem. Se eu tô dizendo isso da pessoa, eu tô dizendo que eu sei mais do que ela. Então tem um orgulho ali por trás. Nesse sentido. E aí, na questão espiritual, eu também era distante das pessoas, porque eu gostava muito de estudar. E eu queria sempre entender tudo. Eu queria sempre controlar tudo. Então, quando você vai orar em línguas, uma coisa que você abre mão é do controle. Não que você não tenha controle quando você está orando em línguas, isso daí é um outro assunto. Mas, quando você não entende, você nunca orou, nunca aconteceu, você não sabe como é que funciona. Então, às vezes a gente vê, né, as pessoas orando alto e tudo mais, e você que não entende, aí você fala, meu Deus, mas pra que gritar tanto assim? Não tem necessidade. Eu era essa pessoa. Eu falei, cara, qual é a necessidade? Eu olhava e falava, gente, qual é a necessidade desse negócio? Nossa, que coisa mais desnecessária. É o que muitas pessoas falam. Existem dons melhores. Ok, existem dons melhores, mas isso não significa que é irrelevante. Mas essa questão do orgulho de ver outras pessoas orando em línguas, outras pessoas que estudavam menos do que eu, que não liam tanto a Bíblia, que não faziam jejum como eu. Aquelas pessoas tinham experiências com Deus de orar em línguas e eu não. Aí eu fui ficando pra trás. Mas você falava assim, ó, eu que estudo, eu que busco e não tô orando e ele que não faz nada. Exatamente. Uhum. Mas não necessariamente Mas por você uma chegava questão... a desacreditar que era de Deus? Sim, sim. Porque a nossa mente, ela busca respostas. Mas isso que eu tava falando, não é somente sobre a questão do estudo. Era por causa de um medo de uma rejeição. O medo de uma rejeição me fez estudar muito. Olha só como é que as coisas são mais profundas do que a gente pensa. E aí me colocou nesse lugar de superioridade, porque eu tinha medo de ser rejeitada pelas pessoas. Qual foi a pergunta que você fez? Que você disse que o que impediu você receber a oração em língua era o orgulho e quais os benefícios de orar. Ah, tá, se eu cheguei a duvidar, exatamente. Eu cheguei a duvidar, porque o nosso cérebro, gente, ele precisa de respostas. Então, se eu não tenho respostas, eu tenho que encontrar uma justificativa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa lente sobre a vida, sobre as pessoas, porque a nossa lente é baseada na nossa história. É baseada nas nossas referências, nos nossos traumas. Então, se eu tenho uma frustração sobre algo, se eu não conseguir, se eu queria e eu não consegui, ou se eu vejo pessoas falando de forma exagerada, porque o apóstolo Paulo fala, né, da questão de se for orar em línguas, ore no máximo 3 para que não tenha XYZ. Então o apóstolo Paulo tá falando que não é para orar. No mesmo versículo, o apóstolo Paulo fala, eu falo muito mais do que vocês. Então, tipo assim, os nossos sentimentos, as nossas experiências, as nossas frustrações fazem com que a gente tenha uma mente enviesada. E eu gosto muito de falar sobre isso porque eu já fui dos dois lados. Eu já fui a calvinista que batia de frente com o pentecostal. E Você já foi calvinista? Não quero falar nem sobre isso. Não quero. Com todo respeito aos meus amigos calvinistas, eu adoro Nicodemos, eu adoro Hernandes Dias Lopes, eu adoro esse pessoal. Lá dessa linha tá descendo a lenha em mim lá, no Instagram, me xingando. Quando fala da oração em línguas, estão lá, mas estão me ajudando. Continuei. Eu aprendi... Gente, eu sou muito sincera, eu sou muito honesta. Não tem quem fale sobre justificação tão bem quanto os calvinistas. Procura um pentecostal que fala tão bem sobre justificação, sobre graça.
Eles falam muito bem sobre isso. Paulo Júnior foi a pessoa assim que me trouxe uma base poderosíssima de justificação, de graça, que me trouxe revelação dentro desse assunto. Então, nós continuamos sendo irmãos em Cristo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu já fui desse lado, por quê? Porque quando eu... O que acontece? Quando eu queria estudar muito a Bíblia, eu queria comer muito a Bíblia, eu tinha dificuldade de encontrar dentro do meio pentecostal pessoas que falassem com tanta profundidade da Bíblia assim, com exegese, com análises. A gente fala muito sobre experiências. Então você que tá assistindo talvez fale assim, mas ela quase não fala da Bíblia. Eu tô falando da Bíblia o tempo todo. O tempo todo eu tô falando da Bíblia. Posso não estar usando um versículo aqui dizendo, Gênesis capítulo 1, versículo tal. Infelizmente, minha memória não é boa pra isso. Mas, se você for olhar com sensibilidade, eu tô falando da Bíblia aqui o tempo inteiro. Só que quando a gente vai falar de estudo, assim, botando exegese, botando passo a passo, botando XYZ, a gente tem que ser honesto que eles fazem isso com muito mais profundidade do que a gente. Eu acho admirável. Eu não sou uma pessoa, assim, metódica, mas na hora de estudar eu gosto de ser. Eu gosto muito mais de falar sobre como Deus transformou a minha vida do que necessariamente me prender a capítulo tal, XYZ. Eu sou assim, eu sou uma pessoa prática. Mas não significa que eu não esteja falando da Bíblia. Eu até esqueci do que a gente tava falando. Os assuntos vão mudando muito rápido. Mudando. Então vamos entrar aqui. Aí você recebeu. Eu falei do orgulho que pediu, mas aí você recebeu e descobriu que tinha benefício. Porque eu acho que você veio descobrir só depois que recebeu. Eu acho que ou você descobriu antes que tinha benefício e recebeu. Eu passei por muitos altos e baixos. Quando eu tive nessa fase calvinista, foi uma das fases que eu entrei numa crise. E foi justamente por estar estudando muito calvinismo que eu entrei numa crise profunda. E aí, depois eu fui voltando. Isso na minha adolescência também. Eu deveria ter uns 16 anos quando eu orei em línguas pela primeira vez. Mas olha só o dia que eu falei em línguas pela primeira vez, como é que foi. Eu cantava na igreja que eu era. De vez em quando. Eu não canto bem, não, mas igreja pequena, né? Todo mundo canta. E aí, eu falei assim, cara, talvez hoje eu tenha a oportunidade pra cantar. E aí, olha só como é que Deus faz as coisas. Tava numa fase que eu tava distante. Eu não tava perto de Deus nessa época. Eu tava bem distante. Eu tava meio triste, tava meio mal. Eu nem queria cantar naquele dia. Aí eu fui tomar banho e falei pra Deus no banho. Eu falei, Senhor, eu não quero cantar hoje, não. Mas se eu for cantar, recebe o meu louvor. Aí, tive a oportunidade de cantar. Aí eu fui cantar o hino Consagração da Aline Barros. Eu adoro esse hino. Toda vez Deus usa esse hino em algum momento específico, assim, da minha vida, de dele me levar para um outro nível. Toca esse hino, assim, na igreja, dezenas de vezes. Aí eu fui cantar o hino. De repente, eu falei em línguas. Tipo assim... Saiu. Você não tava nem pedindo. Não tava pedindo. Já tinha desistido. Eu não tava nem pensando nisso há séculos. Eu só... Sei lá, eu acho que eu me entreguei tanto ali. Eu acho que Deus viu meu coração. Eu senti tanta presença tão forte que só saiu, literalmente. Só saiu. Eu chorava. Não foi aquela oração em línguas... Calma, não. Foi aquela assim, tipo... Aí eu caí assim no chão. Foi nesse nível. E aí aconteceu. Foi forte essa experiência. Foi forte. Eu não tava esperando nem nada. E você conta lá, quais os benefícios? Conta os benefícios pro pessoal. Benefício. Nesse tempo você descobriu os benefícios ou foi com esse tempo de orar, esse tempo de... Ou você estudou para descobrir esses benefícios? Eu fui entender com mais profundidade sobre os benefícios há pouco tempo. Há pouco tempo, assim, vamos dizer assim, um intervalo de 1 ano. Quando eu orei em línguas pela primeira vez, eu fiquei bastante tempo sem orar em línguas de novo. Sem conseguir orar em línguas de novo. Mas por quê? Por quê? Porque ainda tinha essa barreira de controle, né?
eu não conseguia me entregar, literalmente. Tinha dificuldade de me entregar. Naquele momento ali foi um momento específico. Acredito que pela graça de Deus o Senhor me abençoou com essa experiência naquele momento. Mas eu tinha muita dificuldade de me entregar, ainda pelo controle, ainda pelo orgulho, ainda pelo distanciamento, ainda pela vaidade, ainda por várias outras questões. Eu vejo dessa forma hoje. Naquela época eu não fazia ideia, naquela época eu não entendia... Tinha 16 anos, não entendia quase nada. E aí, demorou bastante tempo pra eu voltar a falar em línguas de novo. E aí eu falava assim, esporadicamente, sabe? Hoje eu já tô num nível onde, literalmente, como o apóstolo Paulo fala, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então hoje eu já entendo que a oração em línguas, o falar em línguas, a oração, né? O falar em línguas como oração, é uma ferramenta de edificação própria. Então, quando você entende essa revelação e você acessa essa verdade, você entende que você pode falar em línguas a qualquer momento, para a sua própria edificação. Não significa que eu vou ficar pregando, eu vou falar aqui no meio do podcast e vou começar a falar em línguas. Não é isso. Mas eu, no meu quarto, eu entendo que, ok, vou investir um tempo de oração em línguas, vou orar aqui 10 minutos, 15 minutos, vou orar em línguas. Hoje eu tô nesse tempo, mas por conta desses desafios de não ter entendimento, de ter resistência ainda, de ter dúvidas, mesmo falando em línguas, mesmo já tendo tido a experiência, teve vários momentos que eu me questionei, cara, será que isso não foi coisa da minha cabeça? E de vez em quando, às vezes eu vejo o inimigo jogando essas setas na minha cabeça. Ainda vem a dúvida? Não é que vem a dúvida, vem o pensamento. Sabe aquele negócio bem sutil assim? Uhum. Vem aquele negócio bem sutil. Mas quando você percebe, de novo? Vai parar. Mas existem momentos que eu percebo assim que vem, que o inimigo ele tenta trazer. Você que às vezes é atacado na dúvida, tem gente que tem dúvida, e principalmente no início, porque a mente, né, e os ensinamentos cria muito bloqueios. Mas eu estava conversando com a irmã Milena, eu achei interessante ela falando por que a pessoa sai da igreja, e eu vou até contar um caso, e você falar, que você até comentou agora há pouco. Uma vez eu encontrei um irmão da igreja, e eu falei, pastor, eu vou sair da igreja. Sair da igreja. E aí eu sempre perguntava, mas por que você vai sair? Porque às vezes muita gente quer sair da igreja porque discutiu com algum irmão, por causa de relacionamento, não sabe conviver em comunidade, né? Ah, não. É porque o obreiro tal passou por mim e não cumprimentou. Aí eu não acreditei que o irmão era velho de igreja. Quando é novo convertido, né, vai dar um desconto pro novo convertido. Mas o irmão era muito tempo de igreja. Eu falei, você vai sair da igreja por causa disso, irmão? Eu falei, cria vergonha, meu. Mas ele queria sair mesmo. Ele foi lá para me procurar porque o irmão passou por ele. Não sei se o irmão não quis cumprimentar de propósito, ou às vezes nem viu, né? Que às vezes a pessoa está distraída, mas de qualquer jeito ele ficou ofendido porque o irmão não foi lá e não cumprimentou ele. E você até comentou ali, porque alguns saem, e às vezes não é problema nem com o pastor, nem com ninguém, às vezes é o próprio problema. Sempre. Sempre? Sempre. Olha só, gente, presta bastante atenção nisso que eu vou dizer. Agora eu vou falar como psicanalista, não como mentora, nem nada disso. Não como uma mentora espiritual. Presta atenção nessa frase. Eu sempre trago essa frase nos meus atendimentos. O que o outro diz ou faz, diz sobre ele. Como eu me sinto, diz sobre mim. O outro, como assim? Eu falo de alguém, é o que eu tô me sentindo. Por exemplo, vou repetir a frase. O que o outro diz ou faz, fala sobre ele. Como eu me sinto, fala sobre mim. Entendi. Então eu falo assim. O Ariston é burro. Eu tô falando sobre mim. Como o Ariston se sente porque a Milena chamou ele de burro, fala sobre ele. Então, tudo que uma pessoa faz, fala sobre o comportamento dela, sobre a vida dela, sobre a história dela. Tudo que uma pessoa fala, fala sobre a experiência de vida dela. Vamos supor. A gente até deu esse exemplo, né? De um pastor, vamos supor assim, um pastor humilha um outro pastor. 2 líderes brigando e um fala coisas pesadas pro outro e o outro acaba sendo humilhado. A pessoa que fala coisas duras pro outro e
chega a um ponto de humilhar outra pessoa, na verdade, ela tá falando sobre a vaidade dela, do orgulho dela, sobre o ego dela, sobre a dificuldade de ser questionado, de ser contrariado. Eu não posso ser contrariado, eu sou a autoridade máxima. Fala sobre esse orgulho, essa vaidade. A outra pessoa, como ela se sente, vai falar sobre a história dela também. Às vezes foi uma pessoa que foi passada pra trás, que foi muito humilhada na vida, que passou por muitas dificuldades. Então, na psicanálise a gente diz que tudo que salta agora, tudo que eu sinto hoje, não é sobre hoje. É sobre algo que já aconteceu lá atrás. Então, o nosso cérebro ele fica buscando associações. Então, uma cena de humilhação tem a humilhação de hoje, mas o sentimento é de uma humilhação lá na escola, onde a professora falou na frente de todo mundo a tua nota. Onde a professora te chamou pra fazer um exercício no quadro e você errou. O sentimento é daquela situação não olhada, não resolvida, não acolhida lá de trás. Por isso que é tão forte, por isso que é tão pesado. O que é o gatilho? Às vezes alguma coisa acontece, alguma pessoa fala alguma coisa pra você e tu sente aquele negócio e tu fica mal assim, tu sente no teu corpo e tu não consegue entender de onde que vem e dor nas costas, a cabeça dói, a garganta fecha. O que é isso? É um gatilho de uma memória de lá de trás que talvez você nem tenha consciência. E aí por isso que o processo de análise, que o processo de terapia é importante pra você entender sobre essas feridas do passado que ainda interferem no teu dia hoje. Então, o que uma pessoa fala sobre ela. Fala sobre o que a necessidade dela, sobre o que ela não resolveu, fala sobre uma necessidade, nesse exemplo, uma necessidade de se impor, de ser o certo. E o outro fala sobre uma história que ele viveu lá atrás. Então, quando eu entendo que o outro tá falando dele e não é de mim, pra que eu vou me importar se o irmão não me cumprimentou? A pessoa que ela tem sentimento de rejeição, ela acha que tudo é sobre ela. Às vezes o irmão não viu. Às vezes ele tá num dia mal, tá chateado. Às vezes ele só não quer falar com ninguém naquele dia e tá tudo bem. Só que a pessoa que ela tem um sentimento de rejeição, de abandono, que ela tem uma ferida na alma dela, ela acha que é tudo sobre ela. A vida, gente, não gira em torno da tua dor. Por que ele quis sair? Na verdade, ele tá dizendo assim, poxa, pastor, eu quero ser acolhido, eu quero ser amado. Eu quero ser incentivado, eu quero ser encorajado. Eu quero pessoas, eu tô me sentindo sozinho. Quando ele fala que ele tá saindo da igreja, ele precisa de um abraço. Ele precisa de acolhimento. Ele precisa entender sobre a dor dele. Só que a gente não entende sobre como que funciona a mente humana, os nossos sentimentos. E a gente não tem essa sensibilidade de olhar pro outro além do comportamento. Quando eu vejo uma pessoa humilhando a outra, eu vejo alguém que tá desesperado. Porque um dia ela foi passada pra trás. E aí ela falou assim, agora ninguém vai me passar pra trás. Que nem eu com a questão da rejeição. Me senti rejeitada, aí eu mesma me isolo para não ser rejeitada. Como é que é mais fácil de se sentir rejeitada? Sozinha ou num ciclo de amigos? Então, os nossos comportamentos, eles acabam sendo moldados para nos proteger. Só que se eu não tenho clareza sobre isso, eu vou tendo comportamentos destrutivos que vão me isolando ou que vão ferindo outras pessoas e por aí vai. E é interessante, olha só, isso aqui é muito interessante. Uma pessoa altiva, ela precisa de uma outra pessoa que se subjugue a alguém de autoridade. Então, se eu me sinto fraco, incapaz, não merecedor, eu vou procurar situações que me fazem continuar acreditando nisso. Isso é inconsciente. Por isso que não dá pra culpar ninguém, nem julgar ninguém nunca. Por quê? O que te levou a permitir que o outro fizesse isso com você? Porque se você tivesse a sua verdadeira identidade ativada, trazendo pra questão espiritual, se você soubesse quem você é em Cristo, preciso nem trazer essa questão, muito importante mais. Só a nível emocional.
Se você desenvolvesse a si mesmo, tratasse as suas feridas, você não precisaria procurar inconscientemente mais pessoas que te fizessem continuar se sentindo assim. Se eu acredito algo, a minha lente dos olhos, elas estão focadas procurando aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que eu sou fraco, que eu sou insuficiente, que eu sou incapaz, eu vou procurar situações que validem o que eu acredito. E se eu acredito que eu sou superior, que eu sou isso, aquilo outro, eu vou procurar pessoas fracas que me façam continuar acreditando o quão superior eu sou. Porque se a pessoa se acha superior, ela não vai procurar uma pessoa que é melhor do que ela. Porque naquele ambiente, ela vai ativar o gatilho dela da fraqueza. Do medo de acontecer novamente. Então ela criou ali uma proteção. Nós temos várias proteções, cada um tem a sua. Então é algo que inconsciente que a pessoa faz, como se fosse uma atração, mas não uma atração, mas vamos dizer, é o ambiente que ele procura. Exatamente. Nesses últimos tempos, eu fiz vários treinamentos, estou fazendo. Nesse ano eu acho que eu bati recorde de treinamento, talvez até sábado eu vou fazer de novo. De inteligência emocional, falando da mente, e a maioria fala desbloqueia, tira os bloqueios, desbloqueia para avançar, para conquistar. Muitos não são nem cristãos, alguns são cristãos. Fala de Deus, outros nem fala tanto de Deus assim, fala só da parte emocional, né? Mas o foco é conquistar bens, né? Conquistar uma vida boa, prosperar, né? Fala muito de prosperidade. E nós encontramos muita gente na igreja com dificuldade financeira, de várias dificuldades. Tem potencial, mas não consegue crescer. Não? E vamos dizer, na parte só emocional, que tem a parte espiritual. Mas esses treinamentos, tá certo de falar, você pode ir, você é responsável pela sua vida, você vai conquistar, a culpa é sua. Eles falam, se você está vivendo desse jeito, a culpa é sua. Não sei se você já ouviu isso. Você é responsável. Eles falam autorresponsabilidade. O que você acha disso? Pra mim, não existe o 8 ou 80, né? Não tem o 8 ou 80. Então, a pessoa tem uma questão de responsabilidade, obviamente. O que acontece? Existem a questão de bloqueios. A nossa história, a nossa vida, ela vai nos trazendo bloqueios. Por que muitas pessoas na igreja elas não conseguem alcançar a prosperidade? Porque tem muitas crenças, tem muitos bloqueios. Bloqueio de escassez. De tantas coisas que ouviram. De rico não vai pro céu. É melhor... É mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar pro céu. Aí tem a parábola, né, do jovem rico. Então, por muito tempo a igreja... Dinheiro é a raiz de todos os males. Fala que é o amor, né? Mas exatamente. Já foi só o dinheiro. Exatamente. Então tem várias desses pontos que as pessoas trazem que vão criando crenças. Olha, você tem que dar o dízimo porque senão vai vir o devorador e vai acabar com tudo. São várias crenças religiosas, tem crenças de incapacidade. O que é riqueza? O que é o dinheiro? Como é que se alcança dinheiro? Gente, a riqueza você alcança com produtividade, produção, geração de valor, venda. Toda pessoa que tem dinheiro é a pessoa que vende alguma coisa. Não tem como você ser muito, muito, muito próspero sem estar vendendo. Se você não vende um produto, você está vendendo você mesmo. Então... tem a crença também de que vender é errado, o vendedor só quer se aproveitar de você, o vendedor só quer as próprias vantagens dele. Então tem muitas crenças, sem falar a crença de incapacidade. Eu não sou capaz, não é pra mim, é difícil, é só pros outros. Essa daqui pra mim é a pior de todas. Ai, Senhor da glória. Se for da vontade de Deus... Deus tá assim, meu filho, prospere, cresça, avance, vai. E a gente assim, Senhor, se for da tua vontade. Então, terceiriza o que é uma responsabilidade nossa de nos desenvolver, de nos tratar, de sarar os nossos bloqueios e tudo mais. Impede pessoas que são cristãs de alcançar uma prosperidade significativa. Falta de conhecimento, gente. E se você quer prosperar, você precisa de conhecimento em vendas, você precisa de conhecimento em gestão, você precisa de planejamento, você precisa de estratégia, você precisa de comunicação acima de tudo. Você precisa de várias habilidades.
Então, não é somente uma coisa, não é somente ter fé, não é somente fazer, não é somente assumir a responsabilidade. Todo nível que você vai se desenvolver, a toda fase, você precisa de um novo nível. Então, tem pessoas que até se desenvolvem, mas param em determinado ponto. E aí a gente precisa ir nos entendendo e desbloqueando e avançando. É simplesmente por isso. A partir do momento que a gente entende essas questões e começa a trabalhar uma após a outra, a gente vai conseguindo avançar. Ó, a irmã falou de conhecimento. Eu quero falar para você, principalmente para as mulheres que estão assistindo o programa, que nós lançamos aqui 10 e-books. 10 e-books para as mulheres. 10 e-books de sucesso para a mulher crescer, prosperar. Um preço bem baratinho, R$ 29,90. Imagina, 10 e-books por R$ 29,90. Só um já valeria isso, R$ 29,90. Então, você quiser adquirir esses e-books, é uma forma também de ajudar o programa a crescer mais. Vai estar na descrição do vídeo e também ou no primeiro comentário fixado. Invista em conhecimento. Lá em Provérbios diz assim, compre. Tudo que tem um conhecimento, acho que Provérbios, se eu não me engano, capítulo 3 ou 4, fala assim, para você adquirir a sabedoria, o conhecimento. Então, invista no conhecimento, invista para você estar se adquirindo. Esses 10 e-books é para mulheres cristãs. Então, nós preparamos um kit de 10 e-books para as mulheres cristãs. Os homens, se quiserem, depois também tem de cura e de libertação. Mas das mulheres, nós preparamos um kit especial aí, bônus aí. Então, tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, qual é o problema que você mais tem encontrado nos seus treinamentos, na sua mentoria? As pessoas que você está ajudando dentro da igreja ou num consultório, qual é o primeiro número 1, 2 que parece sempre? Mulheres têm muito problema com incapacidade. Se sentem incapazes, não se sentem boas o suficiente, são extremamente críticas consigo mesmas, são insatisfeitas. Elas não conseguem se amar, elas não conseguem se valorizar. Isso respinga em várias áreas da vida. No casamento, na criação dos filhos, principalmente profissional também. Quando o atendimento é com homens, homem tem muito problema com... Homem se sente desvalorizado. Desvalorizado? Os homens, eles se sentem desvalorizados, sem utilidade, às vezes incapazes também. Os homens, eles carregam um peso muito grande de responsabilidade e falta de sentido também, porque eles se sentem sem valor. Eu lido muito com os homens que se sentem sem valor. Faz sentido? Você vê também bastante? Vejo. Mas é interessante que a profecia está se cumprindo, você falando para os homens, na mente dos homens. Ela está se encaminhando, tem aparecido bastante homens também buscando ajuda. Que bom, né? Graças a Deus. Mas só que hoje é mais mulheres, por enquanto. Por enquanto acaba sendo mais mulheres, né? Que geralmente tem isso de mulher falar pra mulher, né? Então não sei o que Deus tem aí pra me colocar no lugar pra falar pra homens. Vamos ver. O homem tem uma dificuldade de se abrir. Sim, exatamente. Aí as mulheres já não têm essa dificuldade de se abrir, de procurar ajuda. O homem, pra ir no médico, é quando ele tá sentindo dor, tá mal. Eu falo isso por mim mesmo e muitos homens que eu conheço como médico físico, né? Imagine médico da mente. Então ele tem essa dificuldade, o homem é mais fechado. Aí quando ele tá mal mesmo, ele procura ajuda. Mas é interessante falar sobre isso. Não sei se quando a pessoa... Tem um ditado popular aqui em São Paulo, eu acho que é nacional, que fala assim, vai procurar um psicólogo. Você é psicanalista, né? Mas tá na mesma área, vamos dizer, cada um... Você pode falar da diferença que eu não sei, sou leigo. Mas quando você fala para alguém, procure ajuda num psicólogo, o que eles falam aqui? Não tô doido. Não tô doido para procurar ajuda. Não sei se você já ouviu isso, ou se a pessoa questiona, não, para que eu vou procurar? Não, tô bem. Acontece isso ou não? As pessoas que vêm até mim não, né? Mas, tipo assim, as esposas falam dos seus maridos, que alguns são dessa forma. Mas é porque o homem, ele é muito diferente da mulher. A mulher, ela já tem na essência dela a questão da melhoria contínua, da transformação. A mulher tem isso na essência dela. A mulher,
ela tem esse dom natural de cuidar do lar e cuidar das emoções da família. Então isso já é algo de dentro da mulher. Eu costumo dizer que o... vai ser cancelada de novo. O homem sozinho, ele é meio que autodestrutivo. Existe aquela frase, né, que a galera fala que é uma frase machista, que é... A mulher, ela tem a capacidade de transformar um homem. E aí as feministas falam: mas eu não sou mãe, eu sou esposa, eu não tenho responsabilidade de transformar ninguém. Não é sobre isso. Mas é que é um dom natural que Deus nos deu de transformar. Então a palavra diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói. Quantas histórias de homens que se relacionaram com as mulheres erradas e destruíram a família vocês não conhecem? Nossa, fulano era incrível. Depois que conheceu fulana, meu Deus. Aí o pessoal fala, olha, isso é machismo, que não sei o que mais. Gente, é porque a mulher, ela tem esse jogo de cintura de envolver um homem. Então você pode, quando você é uma mulher sábia, você pode envolver o homem positivamente, mas negativamente, destrutivamente também. Por que a gente tava falando disso mesmo? Da diferença do homem e da mulher. Então o homem, ele carrega consigo a responsabilidade, o peso, que não precisa de um peso, mas a história do homem acaba levando ele para esse lugar de peso, de responsabilidade de suprir. O homem, né? Que tem uns homens que são moleque, que aí é diferente, aí é um outro problema. Mas falando do homem, ele tem essa responsabilidade de suprir, de trazer segurança, de prover. E aí, isso às vezes, por o homem ter histórico de humilhação, de falas duras da mãe, isso fere tremendamente a autoestima dele e constrói uma identidade de eu não sou útil, eu preciso fazer muito para ser visto, para merecer. Então isso vai trazendo uma carga emocional muito grande. E aí quando o homem, principalmente, ele casa com uma mulher que não é sábia, que só pede dinheiro, não agradece, não demonstra gratidão, não demonstra respeito com as palavras, com a ação. Gente, o homem gosta muito de palavras de afirmação. Pode parecer que não, mas todo homem precisa de validação. Nossa, isso salva um casamento. Você, esposa, validar o seu marido. Porque senão, o homem, com essa característica antropológica que ele tem, o homem, com essa característica antropológica que ele tem, olha só, eu vou ser cancelada falando homem. Com essa característica que ele tem, se ele serve, e você não reconhece e valida, os homens, eles tendem a se sentir muito sem valor. Eu não sirvo pra nada. Muitos homens que eu atendo, eles falam assim, Milena, eu sinto que eu só sirvo pra pagar o cartão. Eu sou um banco. Eu só faço Pix. É só pra isso que eu sirvo. Então tem muitos homens que carregam esse peso, essa questão emocional, que também tem relação com a sua história, com feridas do passado, que precisam ser tratadas e ressignificadas. Mas quando tem uma mulher sábia por trás, aí as pessoas falam, mas esse é o peso, fica colocando mais peso em cima da mulher. Gente, isso daqui é uma essência sobrenatural nossa. Se você se conhece, se você aceita a sua identidade, se você aceita a tua essência feminina, eu posso falar isso com muita convicção, porque por muito tempo eu não aceitava também a minha essência feminina. Eu tinha raiva de ser mulher. Eu queria, a todo custo, ter nascido homem. Então, não sei se você já viu uma foto minha antiga, uma foto minha que eu postei antes, depois acho que depois de eu ter postado essa foto, eu me vestia igual um menino. Eu me vestia igual o homem, meu cabelo era curto, eu usava roupa larga, só tênis. Meu cabelo era literalmente, tipo assim, não tinha cabelo, era cortado praticamente igual um cabelo masculino. Eu tinha raiva de ser homem, por vários motivos da minha história que hoje eu entendo muito bem e eu fui curando a minha feminilidade. Então o homem, ele carrega muito essa questão. E o homem, ele também não sabe lidar com a mulher. E nem a mulher sabe lidar com o homem. Eu tenho trabalhado bastante com casais, assim, também, que pessoas com problemas de relacionamento, problemas dentro do casamento, por conta desse conflito na comunicação, porque homem e mulher são diferentes. Então, se eu não entendo a cabeça do homem, se o homem não entende a cabeça da mulher, eles ficam igual cão e gato, ficam se arranhando ali, brigando,
Os dois estão falando as mesmas coisas, só que nenhum dos dois se compreendem. Gente, bem, Milena, tem um vídeo seu que disse que viralizou. Que você disse assim, ó, pare de orar. Pare de orar. Explica aí porque viralizou, você mandando o povo parar de orar. Não foi falando parar de orar. Eu falei assim, eu acho que foi... Pare de orar por aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, mais ou menos assim. Ah, esse vídeo é antigo. Aí eu acho que eu falei mais ou menos assim, se você fica todo o tempo pedindo as coisas a Deus, você tá muito errado, alguma coisa assim. Foi algo assim, né? Mas isso daí é pra chamar a atenção, pra pessoa ficar até o final e ver a mensagem de fato. Porque, gente, na internet, entenda alguma coisa. A Bíblia fala que os filhos das trevas, eles são mais prudentes. Eles são mais... É prudente que fala, né? Prudente. Espertos, sagazes. Exatamente. Os filhos das trevas, eles são mais sagazes. Eles são mais espertos do que os filhos da luz. E é isso mesmo. A galera de fora é muito mais inteligente do que a gente. Eles são muito mais espertos. Eles aproveitam muito mais estratégias. Uma das estratégias da internet... Eu já trabalhei com marketing digital. Então, uma das estratégias da internet é você tocar num ponto negativo. Você fazer uma quebra de expectativa. Se você falar pra pessoa parar de orar, ela fala, como assim? Até um ateu vai parar e assistir o vídeo. Por que essa louca tá falando pra parar de orar? Então, isso chama a atenção das pessoas. O vídeo não era pra pessoa parar de orar, era pra ela parar... Orar de uma maneira certa. Orar de maneira certa. Aí eu falei que a pessoa era errada, mas você tá orando muito errado. Aí o pessoal, como assim orando errado? Aí o pessoal comenta lá, não existe... A oração certa é aquela com o seu coração. Aí o diabo faz assim... Isso, ora só com teu coração mesmo, sem conhecimento, que eu fico com domínio de tudo. Isso é um assunto profundo. Tem vídeo também no YouTube falando só sobre oração. Então é isso, são estratégias que eu utilizo, tipo assim, psicanalista cristã. Eu coloco de propósito. O que me chamou a atenção é esse psicanalista cristã falando da oração em línguas. Aí eu falo, eu boto de propósito, porque a galera fica irada. E aí... Ao mesmo tempo que vem gente que não gosta, vem muita gente que fala, Milena, meu Deus, eu entendi claramente agora. Milena, fazia muito tempo que eu não orava em línguas, depois daquele vídeo eu entendi completamente. Nossa, esse vídeo do orgulho falou muito comigo. Então, eu faço de propósito, porque... E as críticas? Chega muito? Chega bastante. Chega bastante? É uma novidade pra mim, porque... E como você se lida com a crítica? Você vê um comentário, um vídeo... Igual um meu lá, tá 90% dos comentários é falando mal. Uhum. Aí você fala, eita, 10% só te elogiando, 90% como é que lida com isso? Então, pra mim tá sendo uma novidade, porque o meu Instagram, ele deu um boom, assim, muito rápido. Eu acho que eu tinha 2.000 seguidores, aí fui pra 5, agora eu já tô com 13.3 por aí. Vai aumentar mais depois desse programa. Amém. Então foi uma questão nova pra mim. Mas essa frase que eu falei pra vocês, o que o outro diz sobre ele, como eu me sinto diz sobre mim, essa frase tá dentro de mim de uma forma assim que eu não sei explicar. Ela tá impregnada dentro de mim. Então eu sei o que a outra pessoa tá falando dela. E se eu me estresso, é culpa minha, é alguma coisa minha que eu ainda não resolvi. Então... a pessoa pode estar falando o que ela quiser, ela tá falando dela, tá falando da vida dela, tá falando da experiência dela, não tem nada a ver com isso. Então eu lido dessa forma. Fala aí seu Instagram, porque é interessante no Instagram da irmã Milena, que tanto tem dicas lados emocionais e também dicas do lado espiritual. Ela fala os dois ali no Instagram, né? E também no canal. Qual é o seu Instagram e o canal para o pessoal te seguir? Os dois são, todas as redes sociais são @Milena Grisolia. Grisolia. Tanto que numa dica espiritual, num dos seus vídeos, você falando sobre jejum. Uhum. O jejum também ajuda no físico, ajuda só a parte espiritual ou também ajuda no emocional? Ou é só o espírito, só a parte espiritual? Em ambos. Porque o jejum, espiritualmente falando, ele te ajuda, ele tem o objetivo de mortificar a carne. Esse é o propósito fundamental, principal do jejum, né? Ele te traz uma sensibilidade maior no espírito e mortifica a tua carne. Então, você fica mais sensível e você... Eu costumo dizer que o jejum, ele expõe as tuas maiores sujeiras.
Então, você começa a ver coisas sobre você que nem você sabia. O jejum, ele começa a te mostrar. Emocionalmente, Espiritualmente. Só que também tem influência emocional. Porque as nossas sujeiras também têm uma base emocional. Por exemplo, a questão do orgulho. Vamos supor, Deus, ele começou a mostrar o meu orgulho, assim, num outro nível. Eu já tinha tido essa percepção. Mas quando eu comecei a fazer jejum, eu tenho feito bastante jejuns prolongados, essa questão do orgulho, que é uma coisa que eu ainda trato, ainda é uma defesa minha. Eu ainda vejo essa defesa. E cada vez que eu vejo que eu consegui avançar em um outro nível essa defesa, eu comemoro loucamente. Por exemplo, abrindo aqui uma questão minha de que Deus me ajudou a ver nesse jejum. Eu já vi esse comportamento antes, só que é diferente de você ver, de você perceber e você ter, tipo, uma revelação. Cara, isso aqui explodiu a minha cabeça. Então, o jejum, ele mostrou pra mim essa questão do orgulho num novo nível. Essa questão da rejeição, quando eu tava perto de determinadas pessoas, principalmente pessoas que eu considerava inteligentes, ricas, maiores do que eu, por uma questão de uma história, de um acontecimento, de uma forma que eu interpretei, que eu senti na minha vida, em relação ao meu pai, fez com que eu tivesse dificuldade de lidar com pessoas ricas. Porque, como eu disse pra vocês, eu vim de uma família pobre. Então, quando eu tava num ambiente com pessoas que tinham mais poder aquisitivo, eu me fechava ou me colocava num lugar de muita superioridade. Então, eram os dois extremos. Ou eu me fechava muito, tinha vezes até de eu ter crise de ansiedade, de ficar assim com dificuldade de respirar quando eu tava num ambiente assim, ou então eu tentava me levantar, assim, vamos dizer. E aí o Senhor, ele foi tratando muito isso comigo. Então, cada vez que eu tenho uma oportunidade de conhecer uma pessoa nova, de ter um novo relacionamento, e eu consigo ter isso com maior leveza e paz, eu comemoro. Eu posso dizer que isso foi fruto de jejum, a ponto de perceber a minha sujeira. O Senhor, ele nos ajuda, gente, a perceber a nossa sujeira. Então, eu trabalho muito as questões na minha vida com ferramentas espirituais para o que é espiritual e com ferramenta emocional para o que é para o que é emocional. Então, eu vi o jejum, ok, orgulho. Por que eu sou orgulhosa? Por que eu estou, né? Não sou. Por que eu estou orgulhosa? O que isso me fez? Como é que eu me sinto sobre isso? Qual é a decepção? Qual é a frustração? Qual é o sentimento? O que isso representa? E aí eu vou cavando, vou entendendo e vou ressignificando. Então eu faço essas duas abordagens. Às vezes o Senhor me mostra algo específico sobre mim. Às vezes eu tô orando em línguas. Às vezes eu tô orando em línguas no meu quarto, o Espírito Santo ele vem e começa a trazer várias coisas. Várias questões, várias questões. E aí eu já saio dali e eu vou pensar, cara, como que eu vou trabalhar isso emocionalmente? Aí eu já vou pra minha psicóloga, olha só. Eu percebi isso, preciso de ajuda nisso. Aí, por exemplo, uma coisa que eu tenho trabalhado muito é justamente a questão do orgulho, porque se Deus ele te levanta e você tem o teu ego inflado, é muito complicado. Precisa ser trabalhado. Não dá. Por que Deus, às vezes, ele demora muito pra trazer uma bênção pra tua vida, vamos dizer assim? Porque tu não tá preparado. Não é que Deus vai trazer. É óbvio que a gente precisa movimentar e tudo mais, ir atrás, construir, XYZ. Mas, às vezes, Deus não permite. E eu percebo que Deus também não permitiu muitas coisas porque eu não tava pronta. E isso a gente pode ver. Eu vejo, assim, num cuidado de Deus. Não é que é assim, porque na igreja às vezes a pessoa fala, olha só, você não recebe a bênção porque você não tá pronto, Deus tá te preparando. Sim, Deus está te preparando, mas você também precisa se movimentar. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito na minha vida, eu tô no meu quarto, eu tô orando em línguas, às vezes, na maioria das vezes eu tô orando em línguas, o Senhor vem com várias impressões, aí ele traz flashes assim, eu consigo ver cenas. Aí eu penso assim, cara, quem eu preciso me transformar pra estar nesse lugar que Deus falou? Eu preciso melhorar minha comunicação. Eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso, primeiramente, se eu tenho esse bloqueio de não conseguir estar perto de pessoas relevantes, eu preciso curar essa ferida. Porque como é que eu vou permitir Deus me levantar se eu não aceito? Por que muita gente não avança? Porque não tem essa questão. Por isso que eu falei o vídeo do Pare de Orar.
Porque a pessoa ora, ela fica pedindo pra Deus, pedindo. Só que Deus tá falando, filho, olha só. Vai atrás. Não é que a gente não tem que pedir. A palavra diz, bata e a porta será aberta. Só que tá falando pra bater. Às vezes a pessoa não bate na porta. Se tu chegar na porta e tu fica... A porta tá aberta. Tu ficou sentado ali no lado de fora, a porta tá aberta, mas você não entrou. Então a gente precisa ter esse balanceamento. Eu não gosto da palavra equilíbrio. Pra mim, equilíbrio não existe. Balanceamento entre o espiritual e o emocional. O pedir a Deus, o orar e exercer a autoridade que eu já tenho como filha de Deus e fazer acontecer. Deus, ele age na terra por anjos? No dia a dia. Não que não tenha anjos na terra. Mas no dia a dia ele age na terra por anjos? Não. Ele se movimenta através das nossas ações. Lembrei até uma frase que diz assim: trabalhe como tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Eu vou até repetir essa frase. Trabalhe como tudo dependesse só de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Então é as duas partes. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, né? Então, se você ficar parado, meu irmão, fica difícil. Então, uma chave aí que você pode liberar chave, ferramentas, para o pessoal ser abençoado. Você fala assim, ó, faz isso. O pessoal, tem uns que não gostam de falar assim, 4 passos, 3 passos para vitória, para bênção. Se tiver ferramenta ou chave, ou espiritual, ou emocional, que fala, ó, se fizer isso, vai dar certo. Invista na tua vida emocional. Traga coragem para olhar para suas dores, para seus bloqueios. Envolva o Espírito Santo de Deus dentro desse processo. Porque o Espírito Santo, ele acelera resultados. Existem lugares que Deus quer te levar. Mas se você chega nesses lugares, Deus pode até abrir portas, mas se você chega nesses lugares com muitas feridas, vai ser muito dolorido. Então cuide das suas emoções, porque cuidando das suas emoções, aí sim você consegue ter uma vida mais leve, de desfrute, uma vida abundante. Aí sim a gente consegue acessar de fato aquilo que Jesus veio nos trazer. Tem um tempinho, mas você vai querer ir lá no Brás hoje. A irmã Milena veio, ela é do Rio de Janeiro, né? E veio para São Paulo para treinamento, não sei, atendimento, atendimento, negócios, e quer aproveitar e ir no Brás. Tem que ir no Brás, tem que ir no gente? Brás. O Brás, o pessoal conhece. Eu acho que o Brás é conhecido no Brasil inteiro. Né? Imagino que conhece, todo mundo conhece. Então, se quiser nós acabar mais cedo, ou quiser levar mais um tempinho, a irmã que decide. Pode fazer umas perguntas. Se tiver mais perguntas, pode fazer. Então vamos aproveitar ela. Mas que aqui tá perto, é uns 10 minutos, né, Alice? Daqui uns 10, 15 minutos, tá aqui no Brás. Então, vamos dizer, eu sou um líder, sou um pastor, e antigamente, sou um pastor, tenho 30 anos de ministério. Então, antigamente, eu acho que era mais simples as coisas, porque eu era demônio. A pessoa tá com problema, é demônio. Isso é demônio, sai demônio. E nós estamos observando, você vai estudando também, você vai entendendo que não é tudo demônio. E tem muitos pastores que não sabem ajudar essa parte emocional, não sabem cuidar, né? O espiritual, eu gosto de falar que é fácil. Se for demônio, você vai lá em nome de Jesus, manda embora, o demônio vai embora. Mas as questões emocionais é muito difícil. O que você acha que esses pastores precisam? Porque também você deve talvez ter recebido já pessoas muito feridas na igreja e muitos feridos até pelos, não sei se aconteceu, mas pessoas que foram feridas por líderes, por pastores. O que os pastores precisam fazer para ajudar essas pessoas emocionalmente também? Porque tem coisa que não é só espiritual. No meu ver, todo pastor deveria fazer terapia. Terapia? Ele fazendo a terapia ou estudando para ser um terapeuta? Ele fazer terapia. Ele fazer. Ele fazer terapia e estudar também sobre a mente. Para entender, até para trazer mais potencial de ajudar as pessoas que aconselha.
Porque os pastores, eles têm uma sabedoria, claro, um discernimento divino. Mas como você mesmo citou o versículo de Provérbios sobre comprar sabedoria, a sabedoria é uma semente. Quanto mais sementes eu planto, imagina os investimentos em conhecimento sobre a mente. Quantos frutos isso não pode gerar? Gente, é muito poderoso você sair dessa bolha de 8 ou 80 e ver com mais profundidade as questões. Integrar. Nem tudo é demônio, nem tudo é somente emocional. Pode ter uma junção. Então, trazer essa visão de como que funciona a mente das pessoas, sobre comportamento, neurociência, psicanálise. Ter uma base desse conhecimento traz muita estrutura emocional pro próprio pastor, sobre ele para com ele mesmo, ele lidar com os problemas dele, com as frustrações dele, como também uma base maior, um potencial maior de ajudar as pessoas que vêm para aconselhamento também. Você falou nesse programa que a síndrome do pânico tem um espírito por trás. Agora eu vou perguntar do outro que também é muito comum e muitos, e está acontecendo muito na igreja também, antes nem tanto, a depressão. Também, depressão, ansiedade. Tem a ver com também tem um espírito por trás da depressão? Sim, eu acredito que sim. Uma influência espiritual. Então todos que estão em depressão têm uma influência espiritual? Aqui é polêmico. Todos têm. Vou beber minha água. Ou alguns têm. Eu não posso dizer com toda certeza que todos que têm depressão têm uma questão espiritual. Eu não sou essa bichona do mundo pra dizer sim. Mas eu acredito que exercendo autoridade contra a influência espiritual, na prática, a gente consegue ter essa resposta. Porque quando eu digo exercendo autoridade, é literalmente fazendo uma oração, exercendo autoridade, expulsando qualquer tipo de influência que tenha. Gente, é muito difícil alguém não ter alguma influência por trás da sua vida por conta das histórias, por conta do nosso passado, por conta do que já aconteceu, por conta do histórico familiar também. Então, de pecados não confessados, de coisas, de sujeiras dentro de mim. Então o inimigo, ele vê a legalidade ali e ele fica ali. Então eu não posso dizer, toda pessoa que tem depressão é espiritual. Mas eu posso dizer que pode ter uma influência que acentue ou influencie aquele sentimento. Não é que é uma possessão, não é que a pessoa está possessa, mas é que é uma influência. Então eu não posso dizer que, é isso. Faz uma oração e tu vai ver se não vai acelerar o processo. Faz uma oração de libertação. Você mesmo, fazer uma oração de autolibertação por você mesmo, para ver se não vai acelerar o processo. Não significa que você, depois de fazer essa oração, vai estar completamente feliz da vida. Não é assim que funciona, gente. Que as pessoas, elas são 8 ou 80, como eu falo. Mas faz um acompanhamento terapêutico. Descobre sobre seus bloqueios, sobre suas dificuldades. E ora junto, pra tu ver se não vai acelerar o processo. Até aconteceu um dia desse, uma irmã, por causa do canal, muitas pessoas do Brasil inteiro estão entrando em contato, ela até de outro lugar. E ela falou, e o que ela tava falando era depressão, não tenho nem vontade de sair de casa, eu tô assim, tá? Não sei se ela tinha passado no médico, o médico falou que ela tava em depressão, mas ela falou, tô em depressão, tá? Eu falei, tá bom, então eu vou orar por você. Mas eu orei expulsando. Falei, se tiver algum mal aí, sai. E aí ela começou a vomitar. Olha só. Ela vomitar e ela... depois ela mandou até a foto, né? Algo não muito bonito de ver, né? Mas, exatamente. Mas aí eu falei, tá vendo? Esse problema não era algo só mental, emocional. Era algo... Tinha algo espiritual por trás. Então acontece isso. Mas é interessante que esse mundo espiritual, algo que você falou, e falou já umas 2 vezes, da autolibertação. Eu conheci um pastor que ele fala que nós temos que fazer essa oração sempre. Que às vezes nós fazemos lá 10 anos atrás, tenho 30 anos de fé. Ter feito 30 anos atrás, ele fala de você fazer diariamente até, porque ele disse que às vezes nós dá brecha, às vezes nós ouvimos que não deveria ouvir, viu que não deveria ver, ou algum pecado, ou raiva. Ele disse que faz quase diariamente essa autolibertação.
talvez é algo longo, mas como é? Explica mais ou menos como é essa autolibertação, a oração para si mesmo de autolibertação do mal. Uhum. Assim, talvez é longa, mas é um pedacinho como a pessoa pode fazer. É uma parte bem longa. Eu preciso fazer um vídeo no canal só ensinando isso. Acho que o senhor deve ter algum. Esse é um assunto muito importante, não? Autolibertação. Ó, faz aí autolibertação e manda pra mim que eu compartilho lá no grupo lá que muito eu tenho. bom. O que acontece? Quando a gente vai falar de libertação, antes da gente falar de libertação, a gente precisa entender quem nós somos em Cristo. Lê, me empresta aí meu telefone que eu vou pegar um versículo aqui. Colossenses 2:15. Olha só isso daqui. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Eu adoro esse versículo. Eu fico imaginando o Senhor Jesus na cruz triunfando sobre todo o poder maligno, sobre todo o poder das trevas. Então, quando Jesus ele morre por nós, a palavra diz, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras fomos sarados. Então essa é uma realidade sobre nós. Nós somos sarados. Mas eu preciso aceitar Jesus. Por que a gente precisa aceitar Jesus? A gente aceita aquilo que ele fez por nós. Tem um versículo também que fala, que eu gosto muito, que nós estamos assentados juntamente com ele. Capítulo 2. Juntamente com ele. Ai, gente, eu preciso fazer um intensivo de decoração, porque eu sou muito... Efésio, mas eu acho que é capítulo 2. Isso, é 2 mesmo. É 2, né? Cara, olha isso daqui, gente. Eu fico toda arrepiada. Não, você me empolga quando eu falo disso. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha isso daqui. Olha... E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Você conseguiu pegar esse poder, sim ou não? Olha só. E nos assentou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Então nele, gente, na morte de Cristo, o Senhor, nós morremos juntamente com ele e ressuscitamos com ele. É isso que o batismo representa. O morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então ele nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar em lugares celestiais. Então nós estamos assentados nesse exato momento juntamente com ele nos lugares celestiais. Só que o que acontece? Eu preciso acessar essa realidade. Eu preciso aceitar que isso é pra mim. Por que muita gente está presa espiritualmente? Porque não conhece essa verdade e não acessa ela. Como eu falei, a maioria dos cristãos não sabe por que Jesus teve que morrer por nós. Então nós já somos livres. Só que por você não saber disso, você está preso. Por isso que a palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque se eu não conheço, Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu não conheço quem eu sou nele, se eu não acesso a minha verdadeira identidade, eu permaneço escravo. Qual era a pergunta mesmo? Autolibertação. Autolibertação. Aí eu tava explicando sobre isso. Então, primeiro... Precisa reconhecer o que tem. Primeiro eu tenho que entender isso, eu tenho que conhecer isso, eu tenho que acessar, eu tenho que comer isso com feijão e arroz. Isso precisa estar dentro de mim. Com essa verdade, eu sei que eu tenho autoridade. Não eu. Não somente Milena Grisoli. Não. Eu tenho nele. Então eu tenho autoridade para destruir cadeias, para pisar nas serpentes e escorpiões. E qual é aquele versículo que Jesus fala? Tá. Antes de Jesus subir aos céus, ele fala, em meu nome
Curarão enfermos, falarão novas línguas, pisarão em serpentes e escorpião. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Então, ok. Eu entendo que tem uma influência por trás. O que você vai fazer? Tudo que tem em excesso na tua vida, ansiedade, abandono, rejeição, incapacidade, tudo isso é uma influência. Tudo que tem em excesso. Eu não tô dizendo assim, tristeza. Hoje eu tô meio triste. Amanhã você já tá bem, daqui a pouco você já tá... Não é isso, gente. É aquele negócio assim, profundo, sabe? E quase diário, né? Dia após dia. O que você pode fazer? Você pode fazer uma oração destruindo as correntes. Eu destruo agora, em nome de Jesus, todas as correntes da minha vida. Declaro todas as cadeias, todas as correntes quebradas, todas as cadeias estouradas agora, em nome de Jesus. E é no nome dele agora que eu dou uma ordem. Em nome de Jesus. Espírito de depressão, bata em retirada. Agora. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai agora, em nome de Jesus. Você pode utilizar esses versículos. Eu gosto muito de utilizar esse Colossenses 2,15. A palavra diz que o Senhor já triunfou sobre vocês. Eu falo assim mesmo. O Senhor já triunfou sobre vocês. Ele fez um espetáculo e reduziu cada um de vocês a nada. Então, na autoridade do nome dele, toda tristeza pode sair agora em nome de Jesus. Todo desânimo, bata em retirada em nome de Jesus. Espírito de medo, eu te dou uma ordem. Sai agora em nome de Jesus. Só da pessoa estar ouvindo isso, ela já tá sentindo alguma coisa diferente no corpo dela. Gente, não tem como. E você vai. Expulsa. Manda embora. Só que o que acontece? Essa oração, antes de fazer essa oração, você faz uma oração de confissão e declara: Senhor, eu percebo que eu tenho estado triste. Essa tristeza, Senhor, tem me impedido de reconhecer a minha identidade em Cristo. Então eu me arrependo de não ter reconhecido a minha identidade em Cristo. Faz uma confissão: Senhor, eu me arrependo, Pai, disso. Faz uma oração de confissão, confessa os seus pecados, coloca diante de Deus. Ele não lembra mais depois que você confessa. Quando você confessa, ok, eu confessei, eu fecho a brecha. E aí, com os seus pecados confessados, você dá uma ordem, você vai ver uma diferença surreal na tua vida. Surreal. É claro que o processo de libertação ele é bem mais complexo do que isso, né? Mas pra pessoa... É um começo, né? É um começo. Já é um começo aí, então pega essa chave aí e começa a orar por você. É igual... Vou dar um exemplo meio radical. Uma irmã tava... O marido dela saiu pra ir trabalhar. Ela tava meio naquele sonolento ali, quase dormindo de novo. Aí ela sentiu do lado da cama do marido abaixar-se. E ela sentiu aquela presença ruim. E ela sabia que entrou um demônio ali de alguma forma na casa dela. Então o que ela fez? Ela usou a autoridade no nome de Jesus. Eu gosto de dar esse exemplo. Então se você percebe que tem um mal na sua vida, você manda esse mal embora. Senão ele fica lá. Você precisa falar, em nome de Jesus sai. Hein, irmã Milena? Nós sempre pedimos para os convidados fazer uma oração para os públicos. Você quer fazer essa oração para abençoar a vida deles aí? Faça assim, vamos lá. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza que nos corações que estavam prontos para receber essa mensagem, essas pessoas receberam. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o teu poderoso Espírito Santo auxilie essa semente a gerar fruto. Senhor, essa semente vai crescer raízes, o tronco vai crescer, essa árvore vai ficar grande, bonita e vai gerar muitos frutos. Senhor, que esses frutos, Senhor, alimente outras pessoas, em nome de Jesus. E que dessas sementes gerem novos frutos, em nome de Jesus. Senhor, blinda agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus, mentes blindadas. Senhor, o consciente dos teus filhos blindados, o inconsciente blindado com o sangue de Jesus e o subconsciente blindado também com o sangue de Jesus para que essa semente não se perca. Senhor, eu declaro transformação, eu declaro mudança, eu declaro renovo, Senhor. Eu declaro, Pai, paz e mais paz sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus.
Senhor, a tua palavra diz que o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Senhor, nós não admitimos mais um dia sequer vivermos sem a abundância que Cristo nos trouxe. Pai, nós queremos acessar todas as promessas que a tua palavra diz sobre nós. Tudo que é nosso por direito, Jesus. Nós queremos acessar, Senhor, e governar na terra, como o Senhor disse. Que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra pertence. O Senhor deu a nós. Ó, Senhor, o inimigo ele não vai triunfar sobre as nossas vidas. Porque nós acessamos, Senhor, com amor e gratidão, o sacrifício de Jesus. Obrigado pela graça que o Senhor derramou por nós, porque nós não merecemos nada disso. Mas através de Jesus, nós temos a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida transformada, uma vida mais leve e alegre. Seja exaltado, Senhor, através da nossa leveza, da nossa alegria, do nosso coração transformado. Seja exaltado, Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. No seu Instagram tem algum post fixado ou não? Nenhum? No perfil? Tenho alguns posts fixados. Não, que tem uns 3 que nós podemos fixar. Você fixou algum? Tenho. É foto ou é vídeo? Tem vídeos e tem fotos. Também tem um post fixado explicando do meu trabalho, alguns vídeos que deram bom. Então você vai lá ou no post que tá fixado ela contando o trabalho dela, ou no vídeo e fala assim, eu te vi no Podercast. Você vai lá e escreve no comentário, eu te vi no Podercast, foi uma benção. Você escreve coisa positiva. Eu te vi no Podercast, foi uma benção. Escreve o que mais chamou a atenção, uma palavra, uma oração, tudo. Vai lá e possa estar seguindo a irmã Milena. Você vai aprender sobre emoção, também sobre espiritual. E também eu gosto de falar que muita gente assiste, gosta, acha uma benção, mas esquece de dar o joinha. O joinha ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Então, dê o joinha aí. E quem não é inscrito que assistiu o podcast, se inscreva. Quiser dar uma palavra final, eu agradeço. Foi uma benção. Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom, né? Se conectar com pessoas novas. E conhecer alguém que fale com ousadia, com autoridade sobre esses temas que têm se esquecido ao longo da igreja. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre esses assuntos. Esses assuntos que são difíceis de serem falados, mas precisa ser dito. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, pela ousadia, pela coragem de se posicionar falando sobre um assunto que traz tanta libertação para as pessoas. Parabéns pela coragem. Amém. O tema desse programa eu vou pôr psicanalista de Deus. Muito bom, gostei. Vou colocar esse tema aí e que Deus, Deus use você para alcançar homens, mulheres, trazer essa cura emocional, desbloqueio emocional e espiritual, que o seu ministério, vamos dizer que é um ministério, né? Uhum. É que nós pensamos ministério só a igreja, mas vamos dizer que é um ministério, é um chamado. Possa crescer mais e mais em nome de Jesus. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, nós vamos ficar aí até o próximo programa, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.